Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos continuar os nossos estudos de circuito RL em corrente alternada, só que dessa vez nós iremos partir para os valores eficazes, tá certo? Valores eficazes que são médias no tempo, conforme a gente vai ver nesta aula de hoje. Portanto, os objetivos, basicamente, montagem do circuito CA do tipo RL série, referente a motor elétrico de 10 CVs, ou 10 cavalos, que seria a potência do motor. Na sequência, a definição dos parâmetros desse circuito, a indutância, resistência, fonte, né? A análise das características RMS, o que vem a ser isso, e procedimentos aí de instrumentação no nosso simulador, juntamente, obviamente, da simulação exemplo. Como sempre, peço que acessem o site do multisim.com e façam seu login, né, para a aula de hoje. E como seleção aí dos elementos, dos componentes, nós temos, assim como a aula passada, nós temos aqui a nossa fonte, resistência, motor e a referência do circuito terra. Os valores a serem adotados nesse circuito são os seguintes: 311 volts de pico, né, para tensão da fonte, 60 Hz, 0 graus de fase, resistência R1, 4,53 ponto, né, no simulador, e indutância de 8,1 mA. Por que dos valores quebrados? Porque nós vamos trabalhar com modelamento de uma carga real, né, um motor de 10 CVs. Falando um pouco, portanto, do valor RMS, né, o que vem a ser esse parâmetro, o valor RMS, que vem do inglês, root mean square, é o valor de corrente alternada que representa o poder calorífico equivalente ao de corrente contínua. Então nós temos, por exemplo, uma resistência de chuveiro, se eu alimentar ela em 220 de corrente contínua, tem que gerar o mesmo calor alimentando em 220 em corrente alternada, tá? O conceito é esse. Aqui nós temos a definição matemática, né? O valor RMS é proveniente do cálculo, um cálculo chamado integral diferencial. Então, faz-se uma somatória, né, dentro de um certo período de tempo, de 0 a t, e tira-se uma raiz, né? A raiz vem do root, lá do inglês, né? Significa raiz. Então, tirando a raiz quadrada, nós temos aqui que o V de t é V máximo vezes seno de ômega t, o ômega é velocidade angular, ou frequência angular t é o instante de tempo, e Vmax é o valor de pico, né? Ou amplitude para um sistema assimétrico equilibrado. Temos a frequência angular definida como 2πf, que é dada em radianos por segundo, conforme já foi visto também. Portanto, o valor RMS, resolvendo essa continha com base nesses parâmetros, né? Continha em forma de falar, né? Um belo de um cálculo. Chegamos que o valor RMS é o valor máximo, né? Que é o valor que acompanha aqui o seno, dividido por raiz de 2. Tá? Então, nós parametrizamos o circuito para 311. Se fizermos 311 por raiz de 2, teremos o valor RMS, conforme a gente vai ver mais adiante. Então, na instrumentação do circuito, né, é bem simples. A gente vai partir aqui para análise de tensão. Então, 2 voltímetros, 1 amperímetro com a opção RMS. Né? Eu vou ensinar como parametriza isso daqui no simulador. Esses equipamentos eles têm de ser parametrizados de forma correta, tá? Senão vai aparecer aqueles valores que ficam piscando, né? Então nós temos nosso voltímetro entre a fonte e o R1, um outro voltímetro entre o R1 e o L1, que é para pegar a tensão VXL, e o amperímetro em série com R1 e L1 para medir a corrente total do circuito, já que é um circuito série. Nós temos que a corrente que sai da fonte passa por R1, por L1 e retorna o que seria nosso neutro aterrado, né? A referência aqui do sistema. Certo? Muito bem, agora a gente vai ter que fazer uma análise teórica para entender os dados de simulação, né? Sabemos que o circuito fechado surge uma corrente, né? Quando você fecha o circuito. E essa corrente respeita a lei de Ohm. Tá? Então, no caso da tensão aqui no indutor, por exemplo, nós temos corrente vezes reatância indutiva, seria essa queda de tensão.
Como bem sabemos que a queda de tensão no resistor é basicamente a corrente vezes a resistência. Se eu quisesse descobrir a corrente em função da impedância, né, eu teria que somar esses carinhas aqui de forma retangular, converter para polar para fazer o cálculo. A gente vai ver isso daí na sequência. Tá? A corrente, nesse caso, é V dividido por XL mais R, fasorialmente, né? Aqui seria a impedância. Tá? A impedância Z, esse módulo que vem aqui dividindo. Tá? Então, nós temos que a reatância indutiva é ômega-L, o ômega é 2πf, né? O L vale 8,1 milihenries, né? Na calculadora vai ficar vírgula, né? 8,1 milihenries, mili 10 menos 3. Substitui aqui na formulinha, faz a conta do XL. Feita essa conta, põe aqui dentro dessa raiz, que provém aí de um teorema de Pitágoras. Fazendo R² mais XL², temos a impedância. Aqui, portanto, tá, turma? Só recordando aí, não é XL, é módulo dessa impedância. Porque o circuito como um todo, ele vai enxergar resistor e indutor. Tá? Ele não vai enxergar só o indutor, como estaria aqui na fórmula. Então, para calcular a corrente, é V dividido por módulo de Z, não apenas por XL. Se eu quisesse definir o ângulo, esse ângulo é interessante, porque é aquele ângulo que aparece quando nós temos a forma de onda da tensão e a forma de onda da corrente. Né? A tensão começa lá do zero e a corrente não começa junto da tensão, ela começa um pouco depois, né, para o circuito indutivo. Então, qual é essa distância do início da tensão e do início da corrente em formas de onda? É esse ângulo aqui, tá? Então, esse tangente é menos 1, ou também conhecido como arco tangente, de XL dividido por R, dado em grau, seria a diferença aí que nós temos angular entre a tensão e a corrente no circuito. Certo? Tensão aqui da fonte, ela parte de zero, né? Por isso que a referência angular aqui é zero. Então, partiu de zero, né? Vai ter um ciclo terminando em 360. Temos aí uma diferença angular. Por exemplo, se a corrente estiver atrasada a 30 graus, esse ângulo calculado será 30 graus. Tá? Então, a tensão começa, depois de um certo instante de tempo, a corrente também começa. Porque é aquela questão do armazenamento magnético do indutor que eu já comentei anteriormente. Né? Muito bem, temos aqui a parte de instrumentação, né, conforme eu citei anteriormente. É necessário parametrizar os nossos medidores, né, nesse momento. Então peço que todos cliquem aí nos 2 voltímetros e no perímetro para alterar a forma de medição de instantânea para periódica, conforme mostrado ao lado. Tá? Então nós temos aqui que selecionar o componente, né? Aqui eu selecionei esse primeiro voltímetro, cliquei nele e vai aparecer aqui dentro das configurações, né? Eu tenho que selecionar aqui as configurações. Eu vou ter aqui tensão, e para medir a tensão, o que acontece? Né? Eu tenho que chegar nesse ponto, aqui já vai estar selecionado, e clicar aqui em Periodic. Tá? Vai estar em Instantâneos, eu mudo para Periodic. Mudando para Periodic, eu vou pegar, obviamente, o sinal periódico da rede e a análise do circuito vai ser em função da frequência, vai ser uma análise no domínio da frequência, que chamamos, né? Enquanto instantâneos vai pegar o sinal instantâneo, então vai pegar aquele pico da corrente ou pico da tensão, positivo, negativo, que a gente já fez em outras tarefas aqui também, né? E para nós, o que interessa quando estamos analisando o projeto prático, um projetinho de motor, por exemplo, né, de 10 cavalos, que é o exemplo, nós temos que trabalhar com o valor RMS, que no simulador parametrizado como periódico. Tá? Se deixar instantâneo, isso está assinalado aqui, não tem problema também. Mas o que interessa efetivamente para nós é o valor periódico. Então aqui, simulando o circuito, né, nós temos a tensão senoidal. Né? No circuito irá aparecer valores RMS, médio, pico a pico, valor da frequência, né, de captação,
em todos os medidores. Então nós temos aqui os 2 voltímetros, o amperímetro, temos aqui o valor pico a pico, 621. Por quê? Porque eu alimento em 311. Se eu dobrar isso, é o valor pico a pico. Tá? Valor RMS, aquela formulinha que eu passei. 311 dividido por raiz de 2. Vai dar 219,91, que é 220. Tá? Então, 220 volts é a alimentação desse circuito, que equivale a um motor. Então, o motor é alimentado em 220 volts, com frequência de 60 Hz, que é a frequência da rede. Esse AV aqui é o valor médio. Tá? Então, deu menos 4,66 nanovolt. O que quer dizer isso? Quer dizer que é zero. Tá? Por quê? Porque nós temos um sistema senoidal, simétrico equilibrado, então a área positiva é igual à área negativa. Então, se eu tiver 10 menos 10 vai dar zero, né? Explicação que eu já comentei também anteriormente. A corrente pico a pico é 113 amperes, né? O valor médio aqui, ó, 847 pico. Pico é 10 menos 12. Tem que ser zero também, né? Por quê? Porque o sistema é senoidal, a área positiva é igual a negativa, então tudo que é valor médio aqui é zero, tá? O médio em inglês é average aqui, então vai estar um AVzinho aqui. Frequência 60 Hz, não vai mudar a frequência para o circuito, obviamente. O que interessa efetivamente para nós, nessas medidas, é o valor RMS. Tá? Por quê? Ele é o principal valor a ser considerado. Tá? Demonstra o gasto energético para o circuito em regime permanente, então nós temos uma média. É dentro dessa média que nós analisamos e, aliás, né, só para constar aí, talvez algum professor já tenha dito, mas o valor medido com multímetro em corrente alternada, medição com multímetro tem lá a escala DC e AC, né, o AC/DC da vida aí. Então nós temos lá, se eu botar DC, beleza, eu tenho que ter uma fonte constante em 220 para medir 220. Se eu colocar em AC, eu tenho que ter uma fonte cujo valor de pico é 311 volts para obter 220 na leitura, tá? Isso é importante, porque esse parâmetro aqui é o parâmetro efetivamente que vocês irão medir numa aula de comandos, uma aula de máquinas aí, quando estiver analisando o circuito elétrico do motor. Tá? Então ele vem em 220 e esse motor efetivamente vai ter um consumo de 40,21 amperes. Uma coisa interessante, ó. Lembra lá, eu tinha colocado aquela tensão no indutor, como sendo a corrente que multiplica o XL, e aquela tensão, lá do Lei de Ohm, que eu coloquei num dos primeiros slides, é de 123,19. Tá? Então, esse dado aqui, ele foi obtido pelo modelo, né, que foi calculado pelo simulador, só que ele deve bater com uma análise teórica, né? Então nós vamos posteriormente fazer uma análise teórica, né, desses dados obtidos, porque não sei a que nível vocês estão também com relação à análise de corrente alternada nesse semestre, né? Então não tendo aula prática, eu acredito que seja mais difícil até compreender o que eu estou falando aqui de certa forma, né? Mas esses dados aqui são dados medidos com voltímetro e amperímetro. Você pega o alicate e amperímetro, aquele que abraça o fio, para quem já tem experiência aí, ou vocês já viram no curso, ele abraçando o condutor, sem nenhum contato físico, efetivamente, com o circuito, ele vai conseguir medir essa corrente RMS por campo magnético, tá? Então, o valor do alicate e amperímetro é dado em RMS. Se nós ligássemos o motor de 10 CV em 220, medíssemos a corrente, ia ser em torno de 40 amperes. Então, essa simulação traz para a gente essas características e iremos trabalhar em duas partes, né? Essa é a primeira parte. Na semana que vem vai ter uma segunda parte complementar, trazendo um pouco mais de teoria para que a gente compreenda melhor aqui esses dados e até correlacione com o que seria a potência em CV, né, potência em cavalos de um motor. A gente não vai ver na prática, mas aí tem uma boa noção, espero eu, né, em termos teóricos através do simulador Multisim. Certo, turma? Então a aula de hoje é isso. Estarei disponível no chat, né, para qualquer dúvida que possa surgir com relação aos exercícios, né? Muitos batem foto, mandam para mim, professor, não consegui parametrizar um dado ou outro e tal.
A gente vai conversando lá para que todos consigam efetivar aí as simulações, registrar respectivamente aí formas de onda e o circuito esquemático, né, que eu sempre peço nas aulas. E é isso aí, eu agradeço aí a atenção de todos, mais uma vez. Bons estudos, até!